Boa tarde a todos. Uma grande honra, né, ter sido convidado para proferir essa palestra em comemoração aos 50 anos do PPGEC. Me sinto, né, feliz, né, além de honrado, por, né, de certa forma, trabalhar e atuar junto com o PPGEC há alguns anos. Né? Lembro em 2003, quando eu iniciei as atividades do laboratório do PPGEC, Laboratório de Engenharia Geotécnica e Geotecnologia Ambiental, como um auxiliar de pesquisa, um bolsista de iniciação científica. Em seguida, eu fiz mestrado no PPGEC, fiz doutorado no PPGEC, tive a oportunidade de interagir com todos os professores e com toda a rede de professores que o PPGEC tem ao redor do mundo. Tá? Em seguida, fiz um pós-doutorado vinculado ao PPGEC e hoje, né, de forma muito honrada, né, faço parte do corpo de docência do PPGEC como professor permanente. Então, sem me alongar muito nessa breve introdução, né, gostaria de fazer essa palestra, na verdade, né, representar muitos ensaios que foram produzidos dentro do PPGEC em parceria com universidades ao redor do mundo. Certo? Então, a apresentação vai se focar principalmente na resposta multiaxial de materiais de solos reforçados e também em alguns outros materiais. Perfeito. A estrutura da apresentação vai seguir essa linha, esses breves tópicos que foram apresentados aqui. Então, haverá uma breve introdução, contextualizando, né, a necessidade e porquê de se reforçar o solo. Em seguida, eu separei a apresentação em três principais partes, mas destacando as duas primeiras. Tá? Estudos anteriores que já foram feitos e desenvolvidos aqui pelo programa. Tá? Estudos atuais que estão sendo desenvolvidos. Tá? E, no final, né, eu vou dar um indicativo de onde a gente quer chegar, para onde a gente está arrumando, né, nessas linhas de pesquisa abordadas aqui. Tá? E, por fim, faço alguns agradecimentos. Certo? A ideia de reforçar o solo, de melhorar o solo, tá, surge porque, muitas vezes, as propriedades e as características do solo de determinado local não são adequadas aos projetos. Né? Ou o solo é pouco resistente, ou o solo não tem uma rigidez adequada, de forma de mais ou de forma de menos, ou o solo tem uma condutividade hidráulica inadequada. Então, dentro desse contexto, tá, surge o melhoramento de solos como uma alternativa. Tá? Porque o que o engenheiro poderia fazer? Alterar o projeto, remover ou substituir o solo. Tá? Tudo isso envolve custo, não só custo financeiro, mas custo ambiental. E como alternativa, né, surge o melhoramento do solo. Dentre as muitas técnicas de melhoramento do solo, aqui vai ser abordada, aqui apresentada, é uma técnica que, né, se consolidou e em que o PPGEC se orgulha de se destacar, né? Que é a técnica de melhoramento ou reforço de solos através da adição de agentes cimentantes, tá? Simplificadamente chamado de cimento, tá? E também, como alternativa, tá, a adição de materiais fibrosos, tá? De fibras ao solo. E tá, nada impede de se analisar ou se avaliar o comportamento de material quando a adição de ambos, né? Tanto de cimento quanto de fibra ao solo. Tá? Então, nessa ideia, tá, que eu vou apresentar uma breve revisão, não é bem uma revisão, uma breve, tá, alguns pontos do que já se conhece, tá, do que já se sabe, do que já foi estudado, do que se conhece na literatura. Tá? Via de regra, a gente pode dizer, tá, que o comportamento de solos melhorados, tá, sob carregamentos estáticos já é relativamente conhecido. Tá? A gente já tem segurança, tá, já estudou bastante o comportamento desses materiais quando o carregamento é estático. Tá? Então, eu trouxe um apanhado de resultados aqui que julgo muito interessantes. Tá? Primeiro, tá, nesse caso aqui, trago resultados de uma areia que foi submetida a compressão isotrópica. Compressão isotrópica é a compressão, né, quando o material é submetido a um acréscimo de tensões iguais em todas as direções, os três eixos, tá? Como aqui representado esquematicamente. E o que se percebeu? Tá? Que quando uma areia, tá, era reforçada com fibras, o comportamento sob condições isotrópicas de compressão era melhorado. Porque se tinha uma ideia que talvez as fibras não pudessem atuar quando o comportamento é só de compressão, porque essas fibras, tá, atuam essencialmente por extensão quando são tracionadas,
tá? Então não se tinha certeza se o material ia responder de forma adequada com esse tipo de carregamento. E o que se mostrou foi que sim, que o material responde bem, tá? Porque o movimento relativo das partículas do solo induz esforços de tração nos micro-reforços, nas fibras, e, bom, acabam por melhorar o comportamento do solo. Nesse caso aqui, representados pelo deslocamento, né, da linha de compressão isotrópica. Tá? Além disso, que já se sabe, tá? Quando se melhora ou se incorpora fibras ao solo, nesse caso aqui, resultado de uma areia reforçada com fibras, tá? O que se verifica? Bom, o que é esperado? Bom, a gente vai ter uma melhora, um aumento da resistência, mas não só, tá? Dependendo do tipo de fibra, e a gente verificou que quando as fibras têm uma razão entre o comprimento e o diâmetro maior que 300, ou esse aspecto maior que 300, a gente tem um comportamento muito pronunciado de endurecimento, de hardening, como é verificado aqui nesses resultados. Então, o que a gente tem aqui? Curvas tensão-deformação, tá? Tensão-deformação, de uma areia reforçada com fibras em diferentes níveis de confinamento. O que se verificou? Que, apesar de sofrer grandes deformações, relativamente grandes, da ordem de 17%, o material continua a ganhar resistência, como a gente verifica aqui. Tá? E isso, de certa forma não, isso também é traduzido nas envoltórias de resistência, tá? Quando o material não é reforçado a um diâmetro de aproximadamente 37 graus, enquanto o material é reforçado a 48 graus. Tá? Seguindo na mesma linha, tá? Bom, mas as fibras conseguiriam melhorar o comportamento do solo quando esse solo é submetido a carregamentos não tão convencionais assim. Então, submeteu de forma semelhante uma areia reforçada com fibras a diferentes trajetórias de tensão, tá? As trajetórias clássicas, né? Carregamento drenado, pelinha constante e descarregamento horizontal, né? Então, se verificou que sim, mesmo com condições não tão óbvias de carregamento, o material, né, reforçado com fibras continua a apresentar uma melhora e, além disso, né, ele apresenta as mesmas envoltórias de resistência. Tá? Ok. Há uma dúvida, ou havia uma dúvida, né, com relação ao efeito da inclusão de fibras na rigidez do material. E a literatura apresenta resultados não conflitantes, mas para alguns materiais há uma melhora, para outros materiais não há melhora, ou até afeta de forma negativa o módulo, né, a rigidez do material. Então, o que se buscou com esse estudo aqui que eu trago é verificar qual seria o efeito da inclusão das fibras na rigidez inicial, no G0 ou G máximo, né? Então, o que se verificou com esse estudo foi que as fibras, ao serem incorporadas numa areia, não afetariam a rigidez inicial do material, tá? Indicando sua potencial aplicação, né, quando não se deseja, né, que essa rigidez seja reduzida. Tá? Ok, tá? Então, seguindo na mesma linha de raciocínio, né, bom, as fibras aumentam a resistência do material, seja no carregamento convencional, seja no descarregamento, tá? As fibras não afetam a rigidez inicial, mas até que nível de deformação as fibras conseguem garantir a melhoria, tá, de resistência do material? Bom, para resolver ou para sanar essa dúvida, o que foi feito? Bom, foram feitos, na verdade, ensaios do tipo ring shear, né, esses elementos de anel, se preferirem, né, em amostras dessa mesma areia reforçada com fibras. E até agora as fibras que eu falei, pessoal, são fibras de polipropileno, tá? Que tem características bem interessantes, né? Elas alongam muito até a ruptura, né? Mais de 100%. Tem uma rigidez super alta, 120 megapascal essas fibras, e um módulo da ordem de gigapascal. Então é bem razoável, tá? Então, voltando, quando se fez esse ensaio ring shear, que tem, né, como principal aplicação e grande característica a possibilidade, em teoria, de se aplicar deformações infinitas, né, porque a amostra fica girando, girando, girando. Tá? Então, o que se fez? Se levou essa amostra, ou se levar nessas amostras de areia com fibra até deformações da ordem de 3.000%. Tá? E o que se pode verificar aqui? Bom, que as fibras, tá, continuam atuando, tá? Mas as fibras não rompem? Não, sim, as fibras alongam, as fibras rompem, mas mesmo rompidas, elas continuam a atuar, mas com um comprimento menor, e elas voltam a alongar e rompem outra vez. Tá? Isso foi verificado quando se exumaram, né, partes dessas amostras e se foram feitas medidas da fibra, onde se verificou uma combinação de alongamento e ruptura. Certo?
Ok, então, do ponto de vista teórico de laboratório, ok, fibras funcionam, são ótimas. Tá? E ficava aquela dúvida, mas se a gente tentar uma aplicação mais direta, mais prática, será que o material vai continuar respondendo de forma adequada? Então, o que foi feito? Foram feitos ensaios de placa, tá? Aproximados de uma verdadeira grandeza, tá? Em areia e em areia-fibra. Tá? E o que se verificou? Foi uma melhora no comportamento desse material, obviamente. Tá? E aqui nessa foto a gente pode ver que a inclusão de fibras mudou o mecanismo de ruptura. A gente sai de mecanismo, né, principalmente de punching, né, funcionamento, tá? E muda, tá, para uma ruptura diferenciada aqui. Tá? As rupturas deixam de ser radiais e passam a ser concêntricas, as fissuras, desculpa. E isso tudo é representado nessa melhora aqui nessas curvas carga-recalque. Tá? Então, daqueles ensaios de placa feitos em diferentes densidades relativas, se a gente considerar, por exemplo, um ensaio com a maior densidade relativa, né, 90% dessa areia, e se for considerado, tá, um carregamento de 8 toneladas, 80 kN, quando o material não é reforçado por fibras, tá, há um recalque da ordem de 48 milímetros, certo? E para o mesmo carregamento no material reforçado com fibras, o recalque é inferior a 3 milímetros, tá? Evidenciando, né, o grande potencial de aplicação prática, tá, dessa solução, que é o melhoramento de solos com fibras. Tá? Ok, então fibras são ótimas, fibras funcionam, mas como que se faz a dosagem? Tá? Essa era outra questão que existia, então um trabalho, né, anterior também tratou disso. Então, a partir dos resultados de ensaios de compressão simples e compressão diametral, né, que só aqui no Brasil é chamado de compressão diametral, no mundo se chama de ensaio brasileiro, tá? Se buscou uma dosagem para o material cimentado e reforçado com fibra. Tá? Então, seguindo uma metodologia já consolidada aqui, o que se fez? Bom, muitas misturas, tá? Com vários teores de cimento, com vários pesos específicos, e se partiu para análise. Bom, análise inicial, meio óbvia, né? Que se aumentando a quantidade de cimento aumenta a resistência, e cada linha aqui é o mesmo peso específico. Se verifica também que aumentando o peso específico, a resistência também aumenta. Tá? Bom, maior peso específico, maior contato entre os grãos, maior interação entre os grãos e maior efetividade da cimentação. Aquele mesmo gráfico pode ser visto aqui de outra maneira, se isolando aqui os teores de cimento. Então, cada linha aqui representa um teor de cimento, deixado em função da porosidade. Então, mesma análise óbvia pode ser feita. Bom, se aumentar o teor de cimento, aumenta a resistência, diminui a porosidade, também aumenta a resistência. Tá? Qual foi a ideia que se teve aqui no grupo de pesquisa? Bom, foi combinar essas duas variáveis, tanto a porosidade quanto o teor de cimento. E o que se fez? Se criou um índice chamado vazio-cimento, a razão vazio-cimento, que nada mais é que o volume de vazios dividido pelo volume de cimento. Tá? Para se apresentar de uma forma mais elegante, tá? E para se deixar essa razão adimensional, se divide o volume de cimento pelo volume total e o volume, cimento pelo volume total e o volume de vazio pelo volume total. E se chega nessa razão, porosidade pelo teor volumétrico de cimento. Então, o que se fez? Tá? Partindo-se desse índice, dessa razão, desse parâmetro, tá? Se fez toda a análise. Então, o que a gente tem aqui? Tá? Cada ponto aqui é um ensaio que foi feito de compressão simples e aqui embaixo um ensaio de compressão diametral. E o que se fez? Bom, para o mesmo solo, nesse caso um solo residual de Arenito Botucatu, cimentado com cimento Portland de alta resistência inicial, CP5, reforçado ou não com fibras. Tá? Nesse caso aqui é o solo cimentado sem fibras. Tá? O que a gente vê? Bom, que essa razão funciona, tá? Para prever o comportamento de compressão e atração. Quando se coloca fibras, tá? Essa mesma razão continua governando o comportamento desse material. Tá? Então, aqui, cimento sem fibra, aqui cimento com fibra de 6 mm de comprimento, fibras de 12 mm de comprimento e fibras de 24 mm de comprimento. E o que se observou? Que essas equações tinham a mesma cara, o mesmo formato, tá? Elas tinham os mesmos expoentes. Então, que isso possibilitou? Se possibilitou a normalização da resistência à compressão e atração por essa parcela da equação. Quando a gente joga essa parcela, tá, para o denominador, tá, a gente consegue isolar
as constantes, os escalares na frente de cada uma das equações. Então, com isso, a gente pode fazer um gráfico deixando a resistência, tanto a compressão quanto a tração, em função do comprimento da fibra. Tá? Então, esse gráfico aqui, ele permite estimar a resistência à compressão ou à tração para este solo, para qualquer teor de cimento estudado, para qualquer porosidade estudada e para qualquer comprimento de fibra estudado. Tá? E uma análise análoga, tá, foi feita para diferentes materiais, tá, com diferentes teores de fibra e, bom, o mesmo comportamento foi verificado. Tá? Então, onde eu quero chegar, o que eu quero fechar com esse slide, dizendo, bom, o comportamento estático dos materiais reforçados, cimentados com fibra, já é razoavelmente conhecido. Tá? Se a gente perguntar do comportamento cíclico, bom, o comportamento cíclico de materiais reforçados começa a ser conhecido, tá? Começa a ser estudado com uma certa profundidade. Então, o que eu trago aqui? Parte, tá, de alguns resultados de um programa experimental que envolveu ensaios do tipo Simple Shear, de cisalhamento puro. Por favor, não confundam com cisalhamento direto. Tá? Nesse ensaio se impõem condições planas de deformação na amostra com volume constante. Tá? E esses ensaios foram feitos em resíduo de mineração, tá, cimentado, resíduo de mineração reforçado com fibra e resíduo de mineração cimentado reforçado com fibra. Tá? Então, qual é a ideia? Bom, nesse gráfico aqui eu trago as curvas tensão-deformação, tá? Em condições de deformação plana. O que a gente tem aqui? Tensão cisalhante pela deformação cisalhante, o zero do ensaio está aqui. Então, à esquerda, em azul, nós temos a curva tensão-deformação do material não reforçado, não cimentado com fibras. Ele não conseguiu resistir nenhum ciclo de carga. Tá? Impondo condições análogas, semelhantes ao material, né, o resíduo de mineração reforçado com fibras, o que se observou? Se observou que ele conseguiu suportar 2 ciclos de carga nessas condições severas de carregamento para esse material. Daí alguém pode perguntar, mas 2 ciclos, isso é praticamente nada. Bom, quando a gente divide 2 por 0, a gente chega, né, em infinito. Então, bem razoável o efeito da fibra. Tá? De outra maneira, outra análise que pode ser feita também a partir de resultados de ensaios de compressão, ensaios do tipo Simple Shear, elemento simples, tá? Foi feita aqui com ensaios, tá, em amostra de resíduo de mineração cimentado e resíduo de mineração cimentado reforçado com fibra. Tá? São aquelas mesmas fibras de polipropileno, aquele cimento bem semelhante de alta resistência inicial e aqui resíduo de mineração de ouro. O que a gente tem aqui, pessoal? Nós temos a tensão cíclica ou a tensão máxima aplicada no ciclo, tá? Dividida pela tensão vertical efetiva inicial, uma forma de normalizar o resultado. E esse ensaio aqui foi feito com deformação controlada, tá? Mais ou menos 2,5%, mais ou menos 4,5%, mais ou menos 7%. E o que se observou? Bom, que já era esperado. À medida que os ciclos evoluem, há uma degradação, uma redução da resistência. Mas a ideia desse gráfico é comparar com o que aconteceu quando o material tinha fibras. Tá? Então, material cimentado sim teve mais resistência que o material não cimentado, mas o material cimentado forçado com fibra, tá? Além de apresentar maior resistência, ele teve uma degradação menor. Né? Todas as resistências para um número maior de ciclos, aqui 1000 ciclos, tenderam ao mesmo patamar bem maior do material não reforçado com fibra, tá? Indicando, né, um potencial uso na prática desse material. Tá? E de forma bem direta, aqui apresento, né, as trajetórias de tensão desse ensaio. Né? Aqui nós temos a tensão cisalhante, aqui a tensão vertical efetiva ao longo do ensaio, de materiais semelhantes, mas carregado de forma monotônica, aqui em cinza, e carregado de forma cíclica em vermelho. E o que se observou? Que a envoltória de resistência é a mesma para o material, como se era de esperar, independentemente do carregamento ser cíclico ou ser monotônico. Né? Então, isso alivia um pouco, porque a gente pode fazer ensaio monotônico para dimensionar o carregamento cíclico, tá? Mas alivia e dá bastante segurança. Certo? Bom, tudo isso falando do que já foi feito. Tá? O que se está fazendo agora, pessoal? Né? Aonde a gente ruma? Tá? O que se está estudando agora? Bom, a resposta multiaxial desses materiais, desses solos reforçados. Tá? E quando se fala em multiaxial, pessoal,
a gente entende multiaxial quando se tem um controle, tá, das 3 tensões principais, não só da tensão maior e da tensão menor, sigma 1 e sigma 3, mas também da tensão intermediária, sigma 2. Tá? Como que isso pode ser feito? Bom, através de ensaios triaxiais cúbicos, ou ensaio triaxial verdadeiro, como preferirem chamar, true triaxial. Tá? Então eu trago aqui, pessoal, resultados de ensaios triaxiais verdadeiros em areia cimentada, fracamente cimentada. Tá? Um pouquinho só de revisão, né? Porque não é um ensaio tão comum, tão convencional. Qual é a ideia? Bom, nesse ensaio se tem o controle das tensões nas 3 direções de forma independente. Então, a representação fica mais lógica, fica possível quando se trabalha com um gráfico tridimensional, tá? Com o eixo da tensão maior, da tensão intermediária e da tensão menor, ou sigma Z, sigma Y, sigma X. E nesse tipo de representação, se pode trabalhar com diferentes trajetórias, e as mais comuns são as trajetórias em que se mantém o ângulo de load constante. O ângulo de load está aqui apresentado para a equação. Graficamente, ele é a inclinação em relação ao eixo da compressão triaxial convencional, que é esse eixo vertical aqui. Então, aqui nós temos 0 grau, 30 graus, 60 graus de ângulo de load. Seguindo a mesma lógica, só chamando de θ agora um ângulo de 90, um ângulo de 120 graus, um ângulo de 150 e um ângulo de 180 graus. Associado ao ângulo de load, tá? Ou associado a essa análise, tá? Existe também o parâmetro B, não B maiúsculo de Skempton, parâmetro B, que é um parâmetro que pode ser chamado de parâmetro da tensão intermediária. Tá? Esse parâmetro varia de 0, quando a gente tem uma compressão convencional triaxial, tá? Até 1, quando a gente tem a tensão intermediária igual à tensão maior. Tá? Então, o B, nessas condições típicas, varia de 0 a 1. Tá? Então, teríamos aqui o ângulo de B igual a 0, o valor de B 0, aqui 0,5, aqui 1, aqui 0,5, aqui 0, aqui 0,5, aqui 1. Tá? Quanto maior esse B, mais severo o carregamento. Certo? Então, para essa análise, o que se fez? Tá? Para o mesmo material, areia de Houston, cimentada, tá? Se manteve a razão eta-civ constante, em 47,2, mas em 2 condições. Uma condição super fofa, com teor de cimento de 2,3, e uma condição compacta, com teor de cimento 1,8. Para se verificar, além do comportamento multiaxial desse material, para se verificar se o eta-civ conseguiria prever o comportamento desse material nessas condições. Tá? Então, os gráficos aqui passam a ficar um pouco semelhantes. Mas qual é a ideia desses gráficos? A gente parte do zero de deformação e a tensão inicial de cada ensaio, que era 100. Eles foram consolidados isotropicamente. Então, todos os ensaios foram feitos mantendo-se P' constante em 100. Tá? Então, à medida que uma tensão aumenta, outras diminuem, ou uma aumenta, outra diminui, outra fica constante. Tá? Então, o que a gente vê? Bom, primeiro aqui, para os ângulos tetas, né, de 0 e 120 graus, ou seja, compressão em Z e compressão em Y, tá? Primeiro detalhe que a gente vê, opa, o material não apresentou a mesma resistência, provavelmente a gente tem um comportamento anisotrópico aí, tá? Se a gente comparar o ângulo θ, ou o ângulo de load de 0 e 60 graus, ou seja, um B de 0 e 1, a gente percebe também um efeito, né, dessa tensão intermediária. Quando ela é igual à tensão maior, a gente tem uma resistência muito inferior do que quando se tem uma tensão intermediária igual à tensão menor. Tá? E o que se verifica quando a gente tem um ângulo de 30 e de 90, que são comportamentos bem semelhantes, né, que se assemelharia a uma condição de cisalhamento puro aqui. Tá? E para fechar, o ensaio de extensão, onde a gente tem um ângulo tem um valor de B igual a 1, com um ângulo de load de 180 graus também. A gente tem uma resistência muito menor, uma condição muito mais severa de carregamento. Tá? Claro, apresentar tudo daquela maneira fica difícil de acompanhar, mas quando a gente analisa todos em conjunto, primeiro, né, quando se avalia a ruptura, se percebe, né, que as amostras seguiram o comportamento esperado, né? Por exemplo, essa amostra aqui foi submetida ao ensaio de extensão, ela realmente estendeu. Essa amostra aqui foi submetida ao ensaio de compressão em Z e Y de fato,
ela comprimiu nessas direções e expandiu na outra. Então, todas as outras seguindo essa coerência também. Tá? Então, essa mesma análise que foi feita anteriormente, tá, para o índice de vazios maior, com teor de cimento maior, foi feita para esses materiais com índice de vazios menor e teor de cimento menor. Tá? E um comportamento muito semelhante foi observado, inclusive em termos de ruptura, certo? Mas fica muito difícil comparar daquela maneira. Então, tentando agrupar, tá, o que foi feito? Bom, se agruparam todos os resultados aqui em termos de tensão, desvio, que em função da deformação distorcional, para um conjunto de misturas e para outro conjunto de misturas. E o que se percebeu? Que os resultados estão muito próximos, tá? Tanto em termos de comportamento de tensão, deformação, quanto em termos de variação de volume por deformação distorcional, certo? Mas o ETACIV conseguiu prever o comportamento desse material? Bom, essa resposta é respondida nesse gráfico aqui. Tá? O que foi feito? Você colocou a resistência última de cada um dos ensaios, tá? Nesse plano que é só uma planificação daquele plano tridimensional, mas é idêntico, tá? A representação. E o que se tem aqui? Sim, tá? O ETACIV conseguiu prever a resistência última desse material nessas condições multiaxiais de carregamento. Tá dando um forte indicativo, né, de que esse parâmetro, né, possivelmente é um parâmetro de estado para materiais cimentados. Tá? E aqui o que foi feito? Bom, se deixou a resistência, se apresentou a resistência última em função do ângulo de load. Tá? E o que se viu? Bom, se viu que sim, o ângulo tem um efeito na resistência. Tá? Além disso, se viu que o material não é isotrópico, porque a 0 grau e a 120 graus a resistência tem que ser semelhante. Tá? E além disso, tá, se verifica mais uma vez o quão semelhante for essa resistência, então, tá, indicando o potencial uso do ETACIV para prever a resistência do material sob condições de carregamento multiaxial. Tá? Seguindo na linha de carregamento multiaxial, tá, se tentou impor uma condição ainda mais complexa de carregamento. Tá? E o que se fez? Se analisou essa mesma areia, um dos teores de cimento, a areia na condição mais fofa com teor de cimento maior, só que agora reforçada com fibras. Tá? E o que se fez? Tá? Foram feitos ensaios do tipo hollow cylinder. Tá? É difícil traduzir, mas seria um ensaio de cilindro vazado. Né? A amostra de fato, corpo de prova, é um cilindro, e a esse cilindro se consegue impor uma tensão interna, uma tensão externa, uma tensão vertical, torque, tá? E controlar tudo isso ao longo do carregamento, além da contrapressão, claro. Então, nesse tipo de ensaio, se consegue controlar a direção da tensão principal. Tá? Então, se a gente impõe um sistema complexo de carregamento, tá? A gente consegue determinar qual que é a direção da tensão principal, tá? Em relação ao ângulo da tensão vertical em relação à vertical a partir dessa equação. Tá? Então, se valendo, tá, dessa definição básica, tá, mostro aqui, tá, um dos corpos de prova que foram feitos, você consegue ver as fibras aqui nesse material cimentado. Então, essa amostra era levada à câmara, né, do ensaio e submetida a esse tipo de carregamento. O procedimento de ensaio é semelhante ao ensaio triaxial, todas as fases, né, percolação, saturação, consolidação, e a partir daí se tem, né, o carregamento complexo desejado. Então, trago aqui as curvas de tensão vertical em função da deformação vertical. Então, a gente percebe, né, para um ensaio de compressão convencional, triaxial, a gente tem um comportamento bem interessante, não é frágil, né, lembrando que há fibras aqui. Por que não é um comportamento pós-pico? Bom, porque esse ensaio é um ensaio com tensão controlada, então fica difícil determinar o comportamento pós-pico. Tá? E o que a gente vê aqui? À medida que a direção dessa tensão principal aumenta, bom, a tensão vertical diminui, como era esperado, até ficar negativa, ou menor que a inicial, por caso dos ensaios que envolvam extensão. Tá? A análise semelhante pode ser feita em termos de tensão-desvio por deformação distorcional, tá? Se considerando todas essas direções e tensões principais, tá?
Então, de 0, 15, 30, 45, 60 graus, 75 graus e 90 graus. Então, aqui a gente tem compressão pura, aqui extensão pura, e aqui no meio combinações de compressão e extensão com torque, com giro, passando para o caso aqui de 45 graus, que seria o cisalhamento puro. Tá? De forma análoga ao ensaio traxial convencional, a gente tem as curvas de tensão e deformação, indicando, né, um comportamento dilativo, mas já esperado, né, de materiais cimentados reforçados por fibra. Tá? De forma a tentar aproximar do que se está habituado a ver, né, se pode traçar as invariantes de tensão P-Q, tá? Para os diferentes carregamentos. Tá? E alguém poderia pensar, vamos determinar uma envoltória aqui, a gente tem que tomar cuidado, porque as condições de carregamento são diferentes, então se eu traçar uma envoltória única aqui, eu não estaria sendo justo nessa análise, então tem que tomar cuidado com isso. Tá? E aqui, bom, aqui eu trago uma compilação dos resultados. Tá? O que a gente tem aqui? Uma normalização muito válida. O que a gente tem no eixo das ordenadas é a tensão cisalhante, torque, tá? Normalizado por P'. E aqui embaixo a gente tem sigma z menos sigma θ. O que seria isso? Seria algo semelhante à tensão de desvio. Tá? É a tensão vertical menos a diferença entre a tensão de fora da amostra e a tensão de dentro da amostra. Tá? Normalizado por 2P'. Então, esse eixo horizontal crescente aqui é carregamento traxial convencional, aqui é extensão traxial convencional. Essa linha vertical seria o simple shear e as intermediárias seriam combinações. Tá? Então, essa linha horizontal a gente tem carregamento puro, essa linha a gente tem carregamento com um pouco de torção. Aqui a gente tem menos carregamento, mais torção. A linha vertical é torção pura. Tá? As linhas subsequentes envolvem extensão e torção, um pouco mais de extensão, um pouco menos de torção, e aqui extensão pura. Tá? Aqui que a gente vê, bom, as fotos dos corpos de prova no final do ensaio indicando esse comportamento esperado, né? Compressão, extensão, torção. Tá? E aqui a envoltória do material. Tá? Como esse material apresenta comportamento de Harding, não tem pico, Harding não apresenta pico, vamos dizer assim, essa envoltória foi feita para diferentes níveis de deformação. O que a gente pode perceber? Tá? Que à medida que a deformação aumenta, tá, a gente consegue perceber que a fibra passa a atuar mais, tá? Principalmente a compressão. Então, aqui a gente tem compressão e aqui a tração, pode ver. As envoltórias estão muito próximas umas das outras. Tá? E isso é melhor traduzindo aqui. Tá? Se deixou aqui a resistência última em função da direção da tensão principal. E o que se vê? Quando se há compressão pura, tá? O efeito da fibra, tá? Aumentando a resistência do material à medida que a deformação aumenta. E à medida que a direção da tensão principal aumenta, ou seja, a gente deixa de compressão e vai para tração ou extensão, tá? O efeito das fibras passa a ser reduzido. Né? Percebam que aqui, né, as resistências estão muito próximas, ou seja, a fibra precisa de um certo nível de compressão para garantir, né, o atrito entre, tá, ou o engastamento, né, entre o elemento fibroso e o solo para que ela possa, de fato, atuar. Certo? De forma bem rápida, né, passei pelos estudos que estavam acontecendo. Onde a gente quer chegar? Bom, qual é o futuro? Né? Aonde o grupo busca? Bom, toda aquela análise que foi feita vai ser também feita com carregamentos cíclicos, tá? Sob condições multiaxiais de carregamento para se verificar a rigidez. Também vai se buscar adaptar algum modelo já existente ou criar um novo modelo para esses materiais. Tá? E também se pretende estudar outros materiais nessas condições de carregamento multiaxiais. Certo? Gostaria de deixar meus agradecimentos à Universidade Federal do Rio Grande do Sul, à Universidade de Bristol, onde grande parte desses ensaios foram feitos, tá? Em parceria principalmente com o professor Adi Ibrahim e o professor André Diambra. E também agradecer ao CNPq, né, o nosso Conselho Nacional de Pesquisa, tá, e Tecnologia, por financiar grande parte dessas pesquisas. Muito obrigado a todos. Mais uma vez, foi um prazer. E quem não é do Rio Grande do Sul, quem não conhece, por favor, né, não perca a chance. Tá? Um estado cheio de cultura, com culinária interessante, um clima não tão óbvio e gente muito interessante. Obrigado.